Do Senhor, aqui é o professor Jonatas. Seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula aqui no nosso canal. A partir de agora, nós vamos iniciar um curso de escatologia. E nesse primeiro momento, nós vamos ver a definição desse termo. Se você observar, a palavra escatologia, ela deriva de duas palavrinhas em grego, eschatos e logia. Inclusive, você pode ver entre parênteses a expressão no grego original, eschatos e logia. A palavra eschatos significa último e logia significa estudo. Sempre que você vê a palavra logia no final de uma expressão, psicologia, sociologia, antropologia, por exemplo, você está tratando de um estudo, de um discurso, de uma análise sobre um determinado assunto. Então, escatologia é uma palavra de origem grega. Temos que partir daqui. Sendo assim, chegamos na definição. Escatologia é o estudo das últimas coisas. Sempre que você for estudar a escatologia, seja em um livro de teologia sistemática, seja em um livro específico sobre o assunto, sempre guarde esta definição. Escatologia é o estudo das últimas coisas. Essa expressão, escatologia, foi citada por grandes nomes da história da igreja. Vou mencionar aqui 4 desses nomes. O primeiro, Inácio de Antioquia. Observe as datas dele. Ele nasceu no ano 35 e faleceu no ano 107 d.C. Inácio de Antioquia foi discípulo do apóstolo João. Ele foi bispo na igreja de Antioquia da Síria. Conheceu possivelmente o apóstolo Paulo e ele fez parte daquela segunda geração de cristãos. Inácio de Antioquia possivelmente foi o primeiro a mencionar o termo escatologia. Um segundo pai da igreja é Justino, conhecido como Justino o Mártir, que viveu no ano 100 a 165 d.C., ali no segundo século. Ele também menciona escatologia nas suas obras, nos seus escritos. Um terceiro pai da igreja, Tertuliano, um ex-advogado romano. Guarde esse nome, Tertuliano. Por quê? Tertuliano foi um grande estudioso da história da igreja, que viveu entre o ano 160 e 225 d.C. Tertuliano ele criou 509 termos para a fé cristã. Por exemplo, a palavra trindade, ela foi elaborada por Tertuliano. Você não encontra a palavra trindade na Bíblia. Foi um termo elaborado por esse pai da igreja, um grande estudioso, um grande advogado, que criou 509 termos, palavras, expressões para a fé cristã. E um quarto pai da igreja que eu quero mencionar, Orígenes, que viveu no ano 185 a 254 d.C. Tivemos outros pais da igreja que trataram de escatologia, porém esses nomes aqui já são referência para nós nesse estudo. Então, esses pais da igreja, eles foram os primeiros a tratar da escatologia bíblica. Nesse momento, é importante explicar o conteúdo da escatologia. Talvez você que está participando desta aula nunca estudou esse assunto de forma detalhada e talvez está se perguntando, afinal de contas, o que a escatologia estuda? O conteúdo da escatologia são eventos proféticos. Eventos proféticos. Quando nós vamos no texto bíblico, que é a palavra de Deus, nós vamos ver que existem profecias cumpridas e profecias não cumpridas. Ou seja,
Esse é o conteúdo da escatologia. Eu vou citar para você aqui exemplos de profecias que se cumpriram e profecias que não se cumpriram. Observe. Abra sua Bíblia no livro do profeta Zacarias, capítulo 9. Leia comigo o versículo 9. Diz assim o texto sagrado: Alegre-se muito, ó filha de Sião. Exulte, ó filha de Jerusalém. Eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Esta profecia foi mencionada pelo profeta Zacarias, por volta do século 6 a.C. A pergunta que eu faço: esta profecia se cumpriu ou não? Veja o que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 7. Leia comigo essa referência na sua Bíblia. Diz assim o texto sagrado, a partir do versículo 1. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo encontrarão presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. E se alguém disser alguma coisa, respondam: o Senhor precisa deles. E logo ele deixará que vocês tragam os animais. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Digam à filha de Sião: eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em jumenta e num jumentinho, cria de animal de carga. Perceba que esse texto de Mateus capítulo 21 está dizendo que a profecia de Zacarias se cumpriu nesse dia. Então temos aqui, irmãos, um exemplo de profecia que se cumpriu. Veja agora o que diz Zacarias capítulo 9, versículo 10. Destruirei os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém. Os arcos de guerra serão destruídos. Ele anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até os confins da terra. A pergunta que eu faço é: esse versículo 10 já se cumpriu? Jesus já destruiu os carros de guerra de Efraim, os cavalos de Jerusalém, os arcos de guerra já foram destruídos? Ele já anunciou paz às nações, todas as nações estão em paz. Se nós olharmos para o nosso redor e para a história, nós vamos confirmar que esse texto não se cumpriu. Estamos aqui diante de uma profecia não cumprida. Então observe, o versículo 9 já se cumpriu. O versículo 10 ainda falta se cumprir. O que então nós podemos concluir aqui? É que o versículo 9 diz respeito à primeira vinda de Cristo. O versículo 10 diz respeito à segunda vinda de Cristo à terra. Então perceba a diferença de profecias cumpridas e profecias não cumpridas. Isso é o objeto de estudo da escatologia. A escatologia, ela vai estudar uma sequência de eventos proféticos. Outro ponto muito importante no estudo da escatologia é que Deus revelou o seu programa para
4 grupos distintos. Primeiro, para Israel. Segundo, para gentios. Terceiro, para a igreja. E quarto, para Satanás e seus anjos caídos. Eu quero chamar sua atenção para esse ponto porque precisamos entender os eventos proféticos que dizem respeito a Israel, aos gentios. Alguém pode perguntar, mas o que é gentio? Quem são os gentios? Quando você vai na Bíblia Sagrada e encontra essa palavra gentio, é uma referência a pessoas que não são judeus. Inclusive, gentios, em vários textos da Bíblia, são sinônimos de incrédulos, de pessoas pagãs, ímpias. Então, toda vez que você vê essa palavra gentio na Bíblia Sagrada, é uma referência a pessoas que não são israelitas, que não têm a cultura de Israel, que não adoram ao Deus de Israel, que não praticam a religião judaica. Perfeito? Deus tem um programa para os gentios. E também existe um programa específico de Deus para a igreja. Eu preciso entender quais são os eventos proféticos que dizem respeito à igreja e quais são os eventos proféticos que dizem respeito a Israel e aos gentios. Existem eventos proféticos, por exemplo, nós vamos estudar mais à frente as 70 semanas de Daniel, que está registrado lá em Daniel capítulo 9. Você vai perceber que as 70 semanas de Daniel dizem referência exclusivamente ao povo de Israel, não se refere à igreja. Perfeito? E existe também eventos proféticos que dizem respeito a Satanás e seus anjos caídos. Nós vamos ver lá no livro do Apocalipse a prisão de Satanás. Nós vamos ver o julgamento do diabo e seus demônios. Enfim, esta primeira aula é para você ver a definição de escatologia, é para você entender a importância da escatologia, o conteúdo da escatologia, já ter uma noção dos eventos proféticos, ok? E principalmente para entendermos que existem profecias cumpridas e profecias não cumpridas. A partir da próxima aula, nós vamos fazer um panorama dos 2 tipos de escatologias que existem na Bíblia. Perceba que existe pelo menos aqui 4 grupos diferentes: Israel, gentios, igreja, Satanás e seus anjos caídos. Então, é importante entender que na Bíblia Sagrada nós vamos encontrar pelo menos 2 tipos de escatologias. Uma escatologia só para Israel e uma escatologia só para a igreja. Perfeito? Continue conosco. A minha sugestão: adquira um caderno de matéria e vá preenchendo esse caderno de acordo com as aulas que serão ministradas aqui nesse curso. Nós temos ainda um caminho bem longo para compreendermos cada evento profético registrado na Bíblia. Um grande abraço, Deus nos abençoe. Até a próxima aula.